nossa primeira revisão de histologia, vai servir para a primeira avaliação de vocês, tá bom? Lembrando que essa revisão seria bom vocês assistirem quando já tiverem completado, os estudos de todos os assuntos, afinal de contas não é uma aula, infelizmente, mas ajuda muito vocês para tirar algumas dúvidas, tá? Mas infelizmente eu não vou poder aprofundar nos assuntos, tá bom? Começando pelo primeiro assunto, métodos de estudo histológico, infelizmente a gente não consegue visualizar as células, visto que elas têm dimensões microscópicas, né? A gente só consegue enxergá-las através do microscópio. Porém, para isso, a gente precisa preparar o tecido, consequentemente as células que vão ser analisadas, tá? E aí a gente faz um processamento histológico, como a gente chama, tá? E o que a gente pode fazer para obter uma lâmina histológica, que eu acho que alguns de vocês já devem ter visto, né? Para ser enxergada no microscópio, tá? Antes de mais nada, a gente tem que coletar a amostra que a gente quer observar. Essa coleta, ela pode ser de várias formas, né? Principalmente em tecidos animais, de humano, enfim, tá? Essa coleta ela pode ser realizada através de uma biópsia cirúrgica, tá? Essa biópsia cirúrgica pode ser durante o momento de cirurgia, né? Como o próprio nome já diz, a gente tira um fragmento do tecido e esse tecido deve ser analisado, processado, né? Feita a lâmina e analisado. Uma biópsia endoscópica, né? Por exemplo, a endoscopia, geralmente se faz, tira um pé da pinça, né? Com essa pinçazinha que tem na ponta da mangueirazinha, né? Que entra pelo nosso esôfago e vai até o nosso estômago. Então, pinça-se um pedaço do estômago, né? E retira para processamento histológico. Biópsia por agulha, né? Realizada aqui com vários tipos de agulhas, elas são menos invasivas, não precisam de uma cirurgia, de um corte tão grande, tá? Geralmente se faz essas biópsias por agulha em tumores de mama, por exemplo, tá? Ou por uma cirurgia ampla, né? Vou retirar um ovário, vou retirar um útero, eu preciso saber, né, se tá tudo certinho ali a nível histológico, digamos assim. Então, aí vai e faz o processamento desse material, tá? Ou por necrópsia, né? O médico, ou uma investigação policial, por exemplo, desconfia do que a pessoa morreu, mas não tem certeza. Então, manda fazer uma necrópsia, e aí o legista faz a necrópsia, e para confirmar determinadas doenças, é preciso também analisar a nível histológico aquele tecido. Então, se faz também um processamento dessa amostra, tá bom? Para isso, gente, o tecido fora do nosso corpo, né? Ele perde o quê? Ele perde oxigênio e perde nutrição, sangue, tá? Então, se a gente não fixar, que esse momento de retirada do tecido, esse tecido ele vai apodrecer, literalmente, né? Por falta de oxigênio, por falta de nutrientes. Então, é necessário realizar um processo de fixação. É como se fosse uma foto do momento da retirada daquele tecido do órgão, tá? E aí, essa fixação, ela pode ser física ou química. Física, quando a gente utiliza, né, o nitrogênio líquido, que aí, nesse caso, esse nitrogênio líquido atinge temperaturas baixíssimas, né, menos 80, menos 120 graus Celsius, e aí o tecido, ele é fixado, ele é congelado, na verdade, tá? Para fazer o corte desses tecidos, eu preciso de um equipamento especial, tá? Para fazer esses cortes, afinal de contas, eu estou cortando gelo. Então, a lâmina que vai cortar esse tecido tem que ser uma lâmina muito afiada, feita à base de diamante, tá? E a gente chama esse equipamento de criostato. Ou a fixação, ela pode ser química, tá? Onde a gente vai utilizar aí solventes, tá? Por exemplo, o mais utilizado
Nos laboratórios hoje em dia o formol a 10%, mas também é utilizado o glutaraldeído, né? Evita se utilizar porque ele é muito tóxico. Também é utilizado ácido pícrico, tá? São vários fixadores e vai depender da necessidade da pessoa que está utilizando, né? Que está realizando aquele processo de fixação. Mas como eu disse a vocês, o mais comum é o formol. E aí tem algumas variáveis que a gente sempre tem que observar durante o processo de fixação, que é o intervalo entre a coleta do material e a fixação, ou seja, não se pode demorar muito, né? O ideal é que no momento da retirada, né, da coleta do material, ele seja fixado, tá? Nesse mesmo exato momento. O volume do fixador, então, se eu tenho uma peça muito grande, eu tenho que ter uma proporção do fixador exatamente igual a o volume dessa peça, tá? O ideal é que a gente nunca deixe fragmentos ou alguma parte dessa peça fora do fixador, né? Que sempre esteja todo coberto. Ou também não pode ter uma peça muito pequena com um volume muito grande desse fixador, tá certo? O contato das superfícies das peças com o fixador, então ele tem que estar realmente, né, obedecendo aquela proporção do volume do fixador para o volume da peça, porque o fixador tem que estar permeando toda a amostra. Espessura da peça, então se eu tenho uma peça muito espessa, muito grossa, eu tenho que ter mais fixador. Se eu tenho uma pecinha fininha, pequena, que geralmente vem ali por aquela biópsia de agulha, eu não preciso ter tanto fixador assim. Ter demais até pode prejudicar a peça. E o tipo de fixador, como eu falei para vocês, né? Então, geralmente se utiliza na rotina, principalmente de laboratórios, hospitais, enfim, é o formol, tá? Mas pode-se utilizar outros tipos de material, outros tipos de fixadores, no caso do químico, né? Como glutaraldeído, ácido pícrico, como eu falei para vocês, tetróxido de ósmio também. Lembrando que todos esses fixadores são extremamente tóxicos para quem está manipulando, então tem que ter todos os EPIs adequados. Depois dessa fixação, né, passa-se mais ou menos 12 a 24 horas, a depender do tipo de peça, né, nesse fixador, para que o fixador permeie bem o tecido e possa fixar o tecido, tá? Ou seja, não deixar ele apodrecer, digamos assim. Depois disso, a gente vai fazer o registro e a macroscopia, ou seja, anotar um número, dar um número, por exemplo, para aquela peça, dependendo da rotina do laboratório, tá? O nome já vem, né? Mas aí você bota fulaninho de tal, número de entrada no laboratório 001, certo? E aí vai a partir para analisar a macroscopia desse material. Como é a macroscopia desse material? Ele está sólido, ele tá se desmanchando, né? Que a gente faz caráter liquefeito. Qual é a consistência dele? É um material duro, um sólido, como eu falei para vocês. Do que ele é feito? É feito de tecido adiposo, é feito, né, de gordura, tem muito sangue, não tem sangue, enfim. Então, vai analisar todos os aspectos macroscópicos desse material nessa etapa. Depois disso, o material ele está, né, registrado, identificou-se a macroscopia, a gente vai partir para o processamento desse material, que é realizado nesse equipamentozinho aqui que a gente chama de processador histológico ou histotécnico. Tá? Vocês estão vendo, tem vários copinhos aqui, onde nesses copinhos ficam soluções, tá, de etanol e xilol, tá? Essas soluções elas vão servir para quê? Para realizar essas etapas aqui de desidratação, diafanização e inclusão. Por que eu preciso desidratar? E aí eu vou desidratar justamente com o etanol. Então, eu vou dar vários banhos de etanol, 2 banhos a 80%, 2 banhos de etanol a 90%, 2 banhos de etanol a 100%. Então, ou seja, eu estou desidratando a minha peça, estou retirando água. E por que eu preciso retirar água?
A água, como vocês já estudaram em citologia, é o principal constituinte de uma célula e é onde as reações bioquímicas, né, todas as reações bioquímicas acontecem. Então, se a gente retira a maior parte dessa água, esse tecido não vai ter como realizar essas reações e ele não vai prosseguir, digamos assim, né, com o seu metabolismo. E aí as células não vão morrer. Então, retirando essa água, meio que estaciona as reações químicas que acontecem dentro da célula, e aí eu consigo observar como a célula era dentro daquele organismo, tá? E aí a gente faz com esse etanol, né? Banhos graduais de etanol. Diafanização. A gente utiliza justamente aí o xilol, tá? A gente faz 2 banhos de xilol aqui. Então, fica mergulhando durante 1 horinha, 2 horinhas, a depender do protocolo, nesses copinhos, tá? Fazendo esse processo. O que é a diafanização? Vocês podem encontrar também em alguns livros com o sinônimo de clareamento. A diafanização ou clareamento serve justamente para isso, para clarear, e também para clarear aquela peça, né? Para facilitar o processo de coloração, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. E também para facilitar, tá, a entrada da parafina, certo? A parafina é ela que vai dar o moldezinho daquele tecido, digamos assim, tá? Para que a gente consiga cortar, depois fazer cortes desse tecido, tá certo? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, essa diafanização clareamento é feito pelo xilol, certo? E serve para isso, também para clarear, para facilitar a coloração e para que também facilite a entrada da parafina nesse tecido, uma vez que esse xilol é hidrofóbico e a parafina também é hidrofóbica. E aí, a terceira e última etapa desse processo, né, do processamento, é a inclusão, que é justamente a entrada da parafina no tecido para que se conserve. A parafina, ela é uma resina, né? Então, essa resina meio que vai conservar aquela peça. Então, você pode passar anos com aquela peça guardada, que ela não vai apodrecer, você não vai perder a peça, a amostra. E aí também vai servir para a gente fazer um molde para que possa ser realizados os cortes, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente vai montar um bloco de tecido, para que esse bloco, no final das contas, seja cortado, né? Feito realizados cortes de 4 micrômetros de espessura, para ser colocado na lâmina e depois corado. Então, a gente tem aqui essa estação, né, de montagem, onde eu tenho aqui os cassetes, vocês podem observar. Esses cassetes são adicionados parafina líquida, tá? E aí, coloca-se a amostra, tá vendo que vocês estão vendo aqui na figurinha? Então, coloca a amostra dentro desse suportezinho, tá? E depois coloca-se o cassete, tá? Vocês estão vendo aqui? Coloca-se o cassete, deixa esfriar. Isso aqui é uma placa refrigerada, estou vendo menos 4 graus Celsius. Deixa esfriar para a parafina solidificar. E aí, quando se retira esse cassete do molde de alumínio, eu vou ter essa peça aqui. Essa peça que a gente chama de bloco, tá? Bom, gente, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Então, esse bloco preparado, a gente vai fazer cortes no equipamento que a gente chama de micrótomo, cortes de 4 micrômetros. Esses cortes vão ser adicionados em lâminas de vidro e vão ser corados, tá? Com 2 corantes. A hematoxilina, que vai corar basicamente o núcleo, porque ela é um corante básico e tem afinidade por substâncias ácidas, e nesse caso a gente vai encontrar muita substância ácida no núcleo da célula, por isso que ela cora o núcleo, e a eosina, que é um corante ácido que tem afinidade por substâncias básicas, geralmente a maioria das nossas proteínas, né, carboidratos, enfim, que tem no citoplasma das nossas células. E aí a gente consegue
visualizar aquela lâmina que é bem tão bonitinha que a gente viu lá no começo, né? A gente consegue visualizar a célula, o tecido, a matriz, tudo isso a gente vai conversar mais para frente.